Ó, então Começamos, né? começamos oficialmente. Eu sou a Thalita, tô aqui hoje com o João. Espero que Prazer. estejam todos animados para a Masterclass. Perfeito. Enquanto o pessoal aí está se apresentando, a gente está muito feliz com o resultado, estou vendo vocês aqui do nosso lado. Eu queria que vocês também interagissem no chat, respondendo. Alguma vez na vida já te colocaram num cargo de liderança ou com alguma função de liderar alguma coisa, algum projeto, mas não te explicaram nada? Ou seja, não te disseram qual é o manual de instruções, como que eu executo aquela função? Se você já passou por isso, escreve aqui pra gente. Eu acho que se não foi com todo mundo, com uma grande maioria, já deve ter chegado alguma encomenda do chefe, do tipo: "Olha, a diretoria pediu para todas as equipes atualizarem um template ali do prontuário, junto com a TI, então queria que você fosse lá, resolvesse isso para mim", e ele não te fala mais nada e você tem que desembolar isso tudo sozinha? Acho que já, né, João? Muito comum. Ou o clássico, o chefe vai tirar férias, pede para você cobri-lo nos próximos dias e os pepinos começam a aparecer. Ô, Thalita, tem pepino que só aparece quando o chefe viaja, isso é impressionante. É. E sendo inédito, você não sabe nem como começar a resolver isso. Bem, são essas situações que elas foram motivadoras, para esse surgimento desse nosso projeto de liderança e gestão em saúde, e é disso, então, que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa masterclass hoje. Nas últimas semanas, para quem teve a oportunidade de acompanhar lá no Instagram da Avirtus, nós trouxemos discussões muito relevantes a respeito disso. Para quem assistiu, comenta aí que a gente está vendo os comentários do que vocês acharam dessas últimas aulas. Mas para quem não teve a oportunidade de assistir, estão lá gravadas. Mas nós comentamos sobre como liderar sem nunca ter sido preparado para isso, como construir uma equipe para você que está chegando de fora, erros de quem já lidera há mais de 20 anos de experiência nessa carreira de liderança na saúde e o choque entre a expectativa da residência e a realidade do mercado de trabalho. Sim, muita polêmica que foi falada ali, né, a gente destrinchou várias dores e vários sofrimentos que a gente vê na prática. E para mim ficou claro, né, ser líder não é simplesmente ter o cargo. Entregar resultado não é inerente ao fato de você ter a função de coordenador e de gerente. Muito pelo contrário, o valor que você gera hoje precisa estar atrelado a uma gestão com estratégia, a trabalho colaborativo, a uma tomada de decisão baseada em dados, e esses dados corretos e assertivos, e uma capacidade de resolver o problema e gerar cooperação. Não basta simplesmente ter o cargo ou almejar esse cargo, não é verdade, Thalita? E isso não é exclusivo da saúde, João. Essa é uma demanda do mercado de trabalho como um todo, nesse cenário de complexidade que nós estamos vivendo, agora com ainda a IA trazendo uma complexidade a mais. E esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Então, como assumir essa postura de líder sem depender de talento, achando que é dom, mas com estratégia e método. Então, a nossa aula é para você, né? Que tá aí, a gente sabe que tem muito enfermeiro, médico, fisioterapeuta, mas enfim, para qualquer profissional da saúde que quer se destacar profissionalmente e estar pronto para assumir vagas com uma melhor remuneração e gerando resultados legítimos para sua instituição. Passei o slide. Aqui então é que começa o problema no hospital. Muitas vezes ainda na saúde, ela funciona de forma desintegrada. Equipes que não se conversam, ausência de prioridades claras, falta de previsibilidade, uma gestão que muitas vezes é mais reativa do que estratégica. Uma gestão que toma decisões, tomam ações que não refletem a real necessidade do que é preciso à beira-leito. E isso é a ponta de um grande iceberg do quê? De lideranças disfuncionais. Perfeito. E o resultado, gente, todo mundo sabe, né? Se você é profissional de saúde, chega para você essas notícias, né? O seu parente manda no grupo do WhatsApp, né? UPA lotada, paciente aguardando procedimento cirúrgico, paciente em hospital público ou privado sofrendo com um serviço de baixa qualidade, né? Isso não é só uma realidade do SUS, não, né? Tem muito hospital privado em que os pacientes eles aguardam filas grandes, eles têm uma assistência descoordenada.
E fica muito claro que quem paga o preço maior é o nosso paciente, não é verdade, Thalita? Uhum. Então todos nós aqui somos movidos para cuidar de pessoas, né, e a gente tem um dano muito grande para essa parcela que é a menina dos nossos olhos, não é verdade? Mas aí existe um outro caminho, graças a Deus que existe, né? Um modelo onde o sistema ele funciona de forma mais inteligente, onde o cuidado ele é centrado no paciente, os recursos são melhor utilizados e os resultados eles aparecem de forma sustentável. E esse é o conceito que a gente conhece como valor em saúde, ou saúde baseada em valor, cuja sigla vocês devem estar mais familiarizados, que é o VBHC, que foi criado por Michael Porter. Bem, com isso, o cuidado ele ganha pertinência e sustentabilidade. E acontece a verdadeira virada do jogo para um processo que antes todos saem perdendo, para agora onde todos saem ganhando. Por quê? Os pacientes eles passam a ter mais acesso à saúde, acesso a tratamentos mais qualificados, os profissionais da saúde mais satisfeitos, hospitais com mais eficiência operacional e o governo diminuindo desigualdades e injustiças. E é exatamente aqui que então entra a história da Virtus e o nosso papel de ensinar você que está aí do outro lado a liderar com estratégia e segurança, com saúde baseada em valor, não na teoria, mas na prática. Parte boa é de vocês já conhecem a Virtus, seja diretamente ou indiretamente, mas para aqueles que ainda não conhecem, eu vou tomar a liberdade de apresentar um pouquinho nossa história. Então, como eu falei, eu sou a Thalita, sou médica formada pelo FMG, fiz residência de clínica e de nefro lá no Felício Roxo. Foi através do networking da residência da nefro que me abriu portas para começar a trabalhar no Hospital Horizonte. Para quem não conhece, o Hospital Horizonte ele é um hospital jovem aqui de Belo Horizonte mesmo. Ele foi fundado em 2020 e ele já nasceu imerso no modelo de medicina hospitalista, que é um modelo relativamente novo que surgiu lá nos Estados Unidos. E desde o início, o Ricardo Braga veio como coordenador da unidade de internação à frente. E diferentemente das expectativas, desde sempre os nossos resultados eles começaram a se destacar. O que é esperado de um hospital jovem é que geralmente os resultados, sejam eles assistenciais ou operacionais, eles comecem meio ali ruins e com a maturidade da instituição eles vão melhorando. Só que não, com a gente foi diferente. Nós começamos a destacar não só entre os pares de Minas Gerais, mas alcançando o oitavo melhor DRG do Brasil. E isso naturalmente começou a chamar a atenção de outros hospitais, de operadores de saúde, que começaram então a nos procurar para entender o que a gente estava fazendo de diferente. Nisso, nossa equipe viu como uma oportunidade de negócio e foi quando a Virtus nasceu. E em todos esses anos, assim, a gente alcançou algumas conquistas, fomos pioneiros, então, em medicina hospitalista em Minas Gerais, mentoramos novos líderes de equipes, e dentre as últimas conquistas, nós alcançamos o primeiro lugar, agora em outubro, num programa de aceleração da Unimed BH, que chama Horizontes Hub, com o nosso aplicativo Dias de Valor. E em toda essa jornada da Virtus, a gente entendeu que o nosso resultado ele não era fruto do acaso, ele era fruto do método. Perfeito. E dentro da Virtus, a gente estruturou um método próprio, que a gente apelidou de LCD, não é LSD, Cuidado, gente. que é liderança por clareza de dados. Então, nessa nossa missão de implementar a medicina hospitalista, a gente entendeu que ganhar capilaridade e escalabilidade, para isso a gente precisava adentrar Brasil afora com uma liderança qualificada. E aperfeiçoar essa liderança com a estratégia e com esse mesmo método que a gente adotava para si, para dentro da Virtus, e com os nossos mentorados, justamente no intuito de trazer a verdadeira democracia que a saúde brasileira precisa. Eu sei que parece ser muito bom, né, para ser verdade. Nós mesmos, dentro do time, a gente ficava se perguntando: poxa, o que a gente está fazendo é tão diferente assim. E é verdade. Outras pessoas como vocês que estão aí do outro lado também foram transformadas por esse método
E é por isso que o João está aqui hoje, porque ele foi um dessas pessoas transformadas, um dos nossos mentorados, e é aqui que cruza então o meu caminho com o do João. Eu vou começar contando a minha história, trazendo uma provocação, sabe, Thalita? Eu queria saber de você quantas vezes você tem esse sentimento de que, por mais que você faça tudo certo, por mais que você seja um bom profissional, o crescimento da sua carreira não te acompanha. Isso é muito comum, né? Esse é o sentimento que eu tive por bastante tempo. Eu sou médico também, formado aqui em Belo Horizonte no FMG, fiz minha especialidade em clínica médica no Hospital de Lomberens. E logo depois que eu saí da residência, né, com uma base, uma carga teórica muito boa, querendo botar a mão na massa, eu comecei a trabalhar no hospital como rotina assistencial, né? E aí, nesse hospital, eu via meus pacientes, via eles bem, exercia bem minha função, tinha bons feedbacks em relação a isso, mas eu sentia que eu estava estagnado, que eu ia chegar num teto. E esse teto não era por causa do que eu faço, não era porque eu estava fazendo o meu trabalho de forma, às vezes, incompleta, mas sim porque muitas vezes a gente chega num teto da nossa carreira. Para eu ganhar mais, eu precisaria trabalhar mais horas. A própria assistência não tinha para onde eu correr, né? Eu entrego o meu melhor para o meu paciente, para onde que eu vou. Eu me via preso em múltiplos vínculos, né? Saía de um hospital, ia para o outro, final de semana fazia a visita em outro hospital, e isso só aumentava minha rotina. Você Ah, alcançou um teto, né, dentro das Perfeito, possibilidades. E ali você perfeito. precisava, acho que, explorar novos caminhos. Exatamente. E aí que cruza o meu caminho com a equipe da Virtus. Eu encontrei eles, né, também por causa de um network, e nesse contexto eles fizeram uma proposta de ser guiado e aprender com eles a como liderar. Mas eu tive muito medo, né? O medo de não dar conta, o medo de será que isso vai me tirar do cuidado direto com o paciente, o medo do a síndrome do impostor, né? Será que isso está Uhum. chegando por mim, mas isso não é válido? O medo de não saber analisar os dados. Isso me perguntaram uma coisa, trem de DRG aí, o que que é? E eu não sabia o que falar. Se chegar a um conflito que eu não sabia resolver, né? E assim, eu tive todos esses medos. Mas graças a Deus, assim, eu segui em frente, eu decidi dar uma chance para a equipe da Virtus e aprender com eles, e os resultados são muitos, né? Eu entrei num cargo de liderança formal dentro do meu hospital, tive a orientação, o cuidado deles, tive acesso à metodologia, tive uma clareza melhor dos meus resultados, alcancei alguns resultados interessantes e frutifiquei nisso, né, Thalita? Hoje, lá nesse hospital onde eu atuo como líder, eu já fui convidado a atuar em outras lideranças, e a gente vê que atualmente eu tenho um trabalho que me propicia uma rotina mais adequada, eu posso ser remunerado de uma forma que eu acho mais justa pelo valor que eu entrego, eu posso cuidar do meu paciente de uma visão mais global e não simplesmente uma visão individual, eu posso resolver os problemas que tanto me doíam, né? E agora eu atuo na resolução deles. Então, assim, a minha trajetória mostra que não é dom, né? Muitas vezes a pessoa pensa, não, mas é porque ele tem a veia do líder, né? Vozeirão, né, gente? O vozeirão Esse esconde isso. esconde, né, na verdade, assim, a gente tem dificuldade, tem timidez, tem, medos, e não é que eu tinha um ascendente de liderança, um signo que me tornava um líder nato, né, não é nada disso, é metodologia e habilidades em que a gente aprende. Então, Disposição, né, para perfeito, é aprender. querer enfrentar o medo, é querer aprender habilidades novas, mas tudo é factível. Isso pode ser a realidade de um de vocês, né? Vocês às vezes são líderes formados ou líderes que querem alcançar um cargo fim e se sentir não preparado. Essa é a oportunidade. Em suma, então, o João ele fez parte justamente desse treinamento que usa a nossa metodologia, e te tira dessa pressão da diretoria, dessa sensação de apagar incêndio, e te traz uma estratégia de uma liderança com menos atrito, mais fluidez, clareza, alcançando verdadeiramente melhoria de resultados assistenciais. Mesmo para você que ainda nunca tenha liderado antes, né, como foi o caso do João, ou até mesmo para você que já está imerso ali na governança, na gestão hospitalar. E daí, para você que está só na assistência, você pode estar se perguntando: faz sentido isso para mim? Já que eu não tenho um cargo formal de liderança, para que aprender a liderar, né? Então, ó, a liderança hoje ela é uma habilidade inerente a qualquer profissão. E ela hoje ela já se expressa na sua rotina, seja na forma como você está conduzindo um caso, como você interage com as outras equipes, com o seu time, na forma como você tem ou não a visão estratégica sobre a sua equipe e sobre a sua instituição. E o cenário hoje é um cenário muito claro, né, Thalita? É praticamente
uníssono em todas as especialidades de atenção à saúde, o mercado está desfavorável, né? Tem muito médico formando, tem muito enfermeiro, muito fisioterapeuta, e hoje a gente tem que ir atrás do diferencial, aquilo que dentro da sua carreira vai te destacar e promover o crescimento. Afinal, mesmo sem um cargo, você precisa influenciar o desfecho do serviço onde você está inserido. Então, o fluxo de pacientes, as metas de deshospitalização, o tempo de internação. Hoje em dia não interessa se você tem o cargo, mas sim o que você exerce, o como você lidera onde você está. É. Liderança você está exercendo, a questão passa a ser realmente agora como você lidera, né. Perfeito. E aí o João deu uma pescada aqui numa sigla que chama DRG. Imagine então que você é um dos integrantes de um time, por exemplo, de hematologia, de um hospital. Você não tem aquele cargo formal de ser o chefe, mas você é a referência da pessoa que intermedia a relação da diretoria com a relação com o restante da equipe. E aí, inserido nesse cenário, você recebe o recado da diretoria que é o seguinte: "Olha, o DRG da equipe não tá legal, tá muito ruim, os convênios estão nos pressionando e caso nós não nos adequemos, a negociação com os convênios pode ser que a gente deixe de ser referência para eles de hematologia". Pior cenário possível, né, É, Thalita? corda no pescoço, Corda no né? pescoço. E poxa, nem DRG você sabe o que que é. Aí você senta, dá um Google, dá uma pesquisada e entende que o DRG, ele é uma ferramenta que sistematiza e organiza pacientes parecidos em grupos semelhantes. Ou seja, pacientes que estão internados por causa de um mesmo motivo, têm o mesmo grau de comorbidade, de complexidade, eles vão estar sob o mesmo guarda-chuva de um mesmo DRG. E previsivelmente, seria esperado então que esses pacientes internados sobre o mesmo DRG, eles performem parecido, em relação a tempo de permanência hospitalar, né, tempo de internação, o risco de reinternação e as chances de acontecerem eventos adversos. Na sequência, você entende que o DRG, padrão seria aquele que performa próximo ali de 100%. Se abaixo de 100%, você está sendo mais eficiente que a média, ou seja, você está utilizando menos recursos e entregando os mesmos resultados. Agora, pelo contrário, se o seu DRG está muito acima de 100%, significa que você está trabalhando no desperdício. Mas essa informação de quanto está o DRG não vem junto te falando de como sair da ineficiência para o cenário favorável, ou de onde está o problema, qual que é a causa e muito menos o que fazer na prática. E aí, sem nenhum manual de instruções, então, você tem que resolver, você tem que melhorar. Então, cabe a você, tomador de decisão, ter a visão sistêmica e estratégica para abordar este problema com as ferramentas adequadas e conseguindo influenciar seu time, os pares, os superiores. Só que aqui vem um grande mas, né? A grande maioria dos tomadores de decisão, sejam eles nos cargos formais ou informais, hoje não conduzem esses seus projetos, essas suas ações, baseando-se em dados, em evidências ou com metodologia. Consequências: mudanças que são rasas, resultados que são supérfluos e transitórios. Por quê? O problema raiz ele se mantém. E esse, então, é o jeito errado de liderar, né? Sem ferramentas, sem metodologia, sem capacidade de influência, sem verdadeiramente uma estratégia. Muitas vezes é naquele feeling ou trocando ideia com alguém. Perfeito. E assim, eu queria que vocês fizessem uma alta reflexão. Hoje, o jeito que vocês lideram ou o jeito que vocês têm em mente que o líder deveria ser, vocês acham que é o mais adequado? É aquele que entrega realmente valor? A Thalita citou alguns exemplos aqui do que é o jeito errado de liderar, né? Um jeito em que os dados eles não são acurados, os dados eles não refletem o verdadeiro problema e os dados crus não ajudam na resolução deles. Um jeito de liderar que não tem metodologia, que é errático, né? Cada hora eu resolvo um problema, cada hora eu apago um incêndio. Um jeito de liderar que às vezes é combativo e não gera a colaboração necessária entre as equipes. E aqui a gente queria entregar para vocês
3 pilares, né, 3 aprendizados para você assumir a liderança no seu hospital. Isso é válido para você que é líder, a gente aqui no nosso grupo tem muitas pessoas que já têm um cargo de liderança formal, mas que muitas vezes não se sente com a autoridade, não se sente com as ferramentas certas para liderar, mas também serve para você que almeja um cargo de liderança ou simplesmente exercer uma liderança no cargo que já está. Esses 3 aprendizados são fundamentais e são baseados naquilo que a gente vê na nossa metodologia de mais assertivo, não é verdade, Thalita? O primeiro deles é o pilar que fala muito sobre liderar a si mesmo. Liderar não é, como a gente falou, sobre um dom, uma habilidade inata, uma coisa que você nasce, está no seu DNA. Liderar tem muito mais com aquilo que você faz esforço para acontecer, que você se dedica para acontecer, tem a ver com a sua postura. Eu trouxe aqui 5 pontos que é fundamental para você que quer exercer uma liderança assertiva, de fazer parte, de incorporar no seu dia a dia. O primeiro é participar dos processos hospitalares. Você sabe que horas que acontece a comissão de óbito do seu hospital? Em qual sala é a comissão de prontuário? Se você não sabe essas coisas, fique sabendo. Porque se você sai dessa monta só da assistência, a fachada, o palco e começa a ir para trás e ver o backstage e entender, você começa a entender melhor as dores do seu hospital. Então se envolva. Uma coisa que a Virtus me incentivou muito quando eu comecei a caminhar com eles, foi essa ideia de entrar na comissão de óbito, entrar na comissão de prontuário, entrar no GT de sepsis, promover o grupo de cuidados paliativos. Isso tudo ajuda a gente a entender como que a engrenagem do hospital funciona. E essa que é uma oportunidade, né, de você ali começar a exercer, treinar sua influência, criar coalizões e aquele pensamento também sistêmico, né. Perfeito, perfeito. E aí você também começa a ser visto, né. "Nossa, fulano está em todas as reuniões, está sempre participando". Outra coisa é que a partir do momento que você está entrando nesses meios onde os problemas estão borbulhando, é você trazer solução. A gente brinca muito que tem hora que parece um muro de lamentações, né, e qual que é a sua postura frente a um problema? É uma postura de murmurar, uma postura de reclamar, uma postura de buscar soluções? Então traga esses resultados, né, traga o que a gente, da liderança quer ver, que é soluções, não traga os problemas. Da mesma forma, influencie para cima. Você está ali lidando com o seu superior, lidando com o seu chefe, você precisa trazer ele para o seu lado. Você precisa mostrar para ele que muitas vezes a sua solução é adequada para aquele problema. Deixa eu só ver aqui que parece que nossa imagem tá atrapalhando a visualização dos slides. Deixa eu Vamos dar ver aqui se eu um ajuste. consigo, Ah, verdade, a gente está aqui no é, meio do trem. Ó, a gente vai dar uma diminuída aqui, gente, mas continua ouvindo a nossa voz e ixi, prestando espera atenção no aí, que o texto vai entregar, tá acho que eu vou bom? ter que chamar o Marco, hein. Ah, Não, deu acho que deu. certo. Aí, ó, tão pequenininho. Então, ó, Vê se melhorou aí, qualquer coisa a gente volta e conserta. não, acho que ficou melhor. Mas tudo que está aqui nos slides a gente vai compartilhar com vocês, vai ser falado, né. E muitas vezes nessa pegada de influenciar para cima, você sabe como se portar na frente do seu chefe, você sabe quais as palavras certas a se falar com o diretor do hospital, com o coordenador, né. Uhum. Muitas vezes a gente usa aquela oportunidade de ouro de estar do lado do diretor num almoço, numa coisa e fala coisa errada, perde aquela oportunidade, na verdade. Isso também tem método, isso também tem habilidades aprendíveis. Da mesma forma, assumir responsabilidade. O hospital, né, todo mundo sabe, é um mix, né, de equipes e muitas vezes essas equipes têm uma horizontalidade de hierarquia, né, não é que você é chefe de alguém, você está ali, lidando de lado a lado com a pessoa. Se você não sabe fazer, esse link, você não sabe juntar as 2 equipes e assumir responsabilidade, isso não vai dar certo. Não existe em saúde o meu problema é esse, o problema do outro é aquele. Quando a gente está lidando com vida, lidando com o paciente, o problema do paciente é o problema de todos. Então essa postura de "não é meu problema", é algo que tem que acabar na sua liderança ou acabar em você que já está querendo alcançar o cargo de líder. E por fim, é liderar a si mesmo, né, gente. Tudo isso que a gente falou passa um pouco por liderar a si mesmo. Se você tem clareza de propósito, se você tem, uma vida que está centrada no sentido de que eu sei a minha rotina, eu não me atraso para os meus compromissos, eu tenho uma postura adequada, eu me preservo, eu cuido da minha saúde, eu evito burnout, todas essas coisas vão ser frutos disso, né, porque quando a gente está estressado, a gente não quer participar, a gente quer reclamar, a gente quer individualizar os nossos problemas, a gente não quer cooperar com o outro. Toma ações mais afloradas, né, assim, com emoções e menos inteligência mesmo, então inteligência emocional também é um dos pilares para isso, né, para assumir essa postura de líder e de um bom líder. Perfeito. O segundo aprendizado que a gente queria trazer para vocês, e aí esse eu acho fantástico, né, você já começou a participar, já começou a se comunicar, já começou a se cuidar, e agora você está diante de conflito.
está diante de problemas. E aí a liderança não é impor sobre os outros a sua atuação. E aí eu quero que vocês pensem, eu tenho um perfil impositivo, eu tenho um perfil que está querendo que os outros engulam a minha opinião e eu acho que eu estou certo e todos os outros estão errados. Esse não é um princípio da liderança assertiva. Um líder, ele gera colaboração, ele gera cooperação. Eu trouxe aqui alguns exemplos disso, né? Um deles deve estar tampado aqui pela gente, mas a gente vai citar, né? O primeiro é a formação de um time. Vocês muitas vezes vão ter que formar um time, seja o time de plantonistas, seja o time de enfermeiros, seja o time de fisioterapeutas. Vocês muitas vezes vão ter que gerir ali uma equipe para fazer um microsistema de alta performance. E se você não sabe gerar alianças, não sabe gerar conexões, isso não vai dar certo. Mesma forma, é lidar com as equipes, né? Você está aqui no setor de enfermagem, você tem que lidar com o corpo clínico, você tem que lidar com SADT, você tem que lidar com o pessoal da hotelaria. Precisa ter essa pactuação bem feita, né, Thalita? Saúde é um jogo coletivo, não se joga sozinho. Perfeito. Então, a cooperação ela tem que ser trabalhada, né. E nessa de resolver conflitos, quando você traz o conflito à tona e não apaga ele meio que obrigatoriamente, sem trazer voz, né, ao time, na verdade você vai estar atrapalhando. Um conflito bem direcionado, bem resolvido, ele vai trazer uma solução, criada, né, uma solução democrática, quando oportuno mesmo, e isso inclusive promove o engajamento, né, Perfeito. que quando todos participam ali da construção dessa solução, todos se sentem motivados, entendendo o porquê, o para quê, o como vai acontecer, do que o contrário, algo que às vezes é muito imposto, sem trabalhar o time em si. Não poderia ter dito melhor, Thalita. Quando você tem essa visão de cooperação e colaboração, o conflito se torna uma oportunidade, né? Você fica feliz que surgiu um conflito, porque é uma oportunidade de você se unir com outra equipe, com outra pessoa. O cantinho aqui talvez esteja tampado, é a lidar com o superior. Você precisa lidar com os chefes do hospital, lidar com os diretores, no âmbito de colaboração, de cooperação. E não pensando que são eles contra nós, não pensando que eles querem uma coisa, a gente quer outra coisa. A gente está junto querendo o objetivo. E não tem objetivo mútuo maior na saúde do que o bem do nosso paciente, né? Eu deixei aqui a imagenzinha do farol do objetivo mútuo, em que a gente vai subindo e percebe que a gente precisa ter colaboração. Esse é o segundo aprendizado, o segundo pilar para assumir a liderança no seu hospital. O terceiro, eu acho muito legal esse pensamento, né? É a gente resolver o problema certo, com a ferramenta certa e do jeito certo. E aqui eu trago um exemplo que pode ser meio bobo, mas todo mundo já enfrentou isso, né? Precisa trocar a resistência do chuveiro, né? Queimou o chuveiro, frio danado aqui em Belo Horizonte, e aí eu preciso fazer a troca dessa resistência. Eu percebo que o meu parafuso é um parafuso em fenda, e aí eu tenho uma chave Phillips na mão. Não vai dar certo, não é verdade? Mas aí não, vou usar a ferramenta certa. Eu troquei aqui para uma chave de fenda. Então agora tem mais chance de dar certo. Mas eu pego, encaixo a chave de fenda e rodo para o lado errado. Vai sair o parafuso? Jeito nenhum. Não vai, né? E essa aqui é uma analogia que parece boba, mas é que a gente enfrenta no nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente quer resolver os problemas com a ferramenta errada e do jeito errado, e muitas vezes o problema também está errado. Pensando nisso, vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta certa. Eu trouxe dois exemplos, eu vou citar um apenas, o outro que vocês vão lendo enquanto eu vou falando, que exemplifica isso. Você foi lá, fez um curso que é um curso que não tem metodologia, não tem uma vivência prática e aprende o que é Lean Healthcare. Leu o livro lá, achou o máximo, vou trazer uma cultura oriental aqui para o meu ambiente hospitalar. Se apaixona pela ferramenta, né, não pela Exato. solução. Ó, essa frase aí foi excelente. Não Você pelo fica problema, na isso, verdade, né. acha que aquela ferramenta vai ser a solução de todos os problemas do hospital. E aí a diretoria te chama e fala assim: "Olha, está tendo muita sepse no pronto-socorro, os desfechos estão negativos, e eu preciso que vocês criem um protocolo mais estruturado". E aí você pensa: Lean Healthcare, vamos fazer um protocolo estruturado, engessado, o médico ele faz uma prescrição, apenas uma palavra, ele vai entregar o antibiótico, o soro, o tanto de material que a enfermagem vai usar. Só que a gente esquece que o Lean, por ser engessado, muitas vezes não vai dar certo para tarefas que têm uma alta variabilidade. E sepsia é uma delas, né? Uhum. Então, libera para a enfermagem 2 gel com 20, mas na verdade aquele paciente é só 24 para cima para funcionar. Libera 2.000 de soro, mas às vezes o paciente é dialítico, aqueles 2.000 de soro vai acabar com o pulmão do paciente. E o que que a gente vê? A gente usou uma ferramenta que é fantástica, uma ferramenta que tem uma utilidade enorme, mas para tratar um problema que às vezes ela não é a mais adequada para tratar aquele problema, e aí eu tenho um aumento de eventos adversos, um aumento de problemas no meu hospital. Além disso, é o jeito certo, né, Thalita?
Vamos supor que você escolheu a ferramenta certa. O Hudl aqui a gente cita, né? Então, é uma ferramenta que promove a coesão da equipe, a resolução rápida a divisão rápida de tarefas, a antecipação de tarefas. Se você não sabe o que é Hudl, deixa aqui no comentário que a gente explica um pouquinho melhor no final da live, né? Uhum. Mas muitas vezes você escolheu a ferramenta certa, mas está fazendo um Hudl que não está estruturado, está fazendo um Hudl em que as pessoas não estão presentes, né? Só está no Hudl o enfermeiro, não está o médico, ou está o médico, não está o enfermeiro, não está quem entrega o processo. Ou você faz um Hudl para um posto, uma enfermaria cirúrgica com dados clínicos demais, ou faz um Hudl para uma enfermaria clínica, mas na verdade os pacientes são oncológicos, então tem um perfil completamente diferente. Então eu preciso usar a minha ferramenta do jeito certo. Esse outro exemplo de baixo que é até legal usar, né? Muitas vezes a gente é cobrado por BIs, cobrado por dashboards, que a gente fica assim, gente, de onde essas pessoas estão tirando essas informações? Então, assim, ter BI e ter dashboard é um problema? Não é. Mas eu preciso ter uma informação granulada, né, que me traga realmente os problemas e que aquilo realmente seja acurado e que tenha uma análise crítica em cima deles, né? Tem que ser as ferramentas um meio, né, e Perfeito. não um fim. E aí essa aqui, para mim, é muito interessante, né? Que é o problema certo, né? Vamos supor lá daquele nosso chuveiro que a gente está trocando, né? Lembra que vocês estão trocando o chuveiro, né? E aí, quando você tira o parafuso, não abre. O chuveiro continua fechado. Aí você percebe que você tirou o parafuso errado. E na verdade, você tem que tirar um outro parafuso para conseguir aquilo que você quer. E muitas vezes na saúde é assim, né? Eu vou resolver um problema achando que eu vou ter o desfecho que eu espero, mas no final das contas não era aquele problema que estava causando o meu desfecho negativo. O exemplo aqui que eu estou deixando é um exemplo clássico, né? A gente está aqui falando muito sobre a experiência do paciente, né? Está em alta no mercado, tem que estar mesmo, a gente tem que entregar valor para o nosso paciente tem que ter uma experiência agradável, né? Durante toda a trajetória. Mas eu penso, eu preciso aumentar o meu NPS, né? O NPS é aquela notinha que o paciente dá de 0 a 10. E aí, como que eu vou aumentar isso? Não, vamos investir pesado em agradar o paciente com comida especial, com hotelaria, travesseiro, lençol mil fios, coisa egípcia, sabe? Mas, na verdade, não é isso que o paciente acha ruim. O Na NPS verdade, nem sai do lugar, né. o NPS continua a mesma coisa, o paciente continua dando uma nota baixa. E por quê? Porque, na verdade, o que ele está achando ruim é que ele está com dor e não está recebendo remédio. É porque falam que ele vai fazer o exame, mas ele não sabe que horas que ele vai fazer o exame, não sabe quando que vai sair o laudo. É porque o médico passa e não explica o plano terapêutico direito. Então, a gente tem que entender qual é o problema certo. Aqui embaixo eu deixei o princípio de Pareto, né? Que é impossível a gente pensar nisso sem pensar no princípio de Pareto. E aí, nesse contexto, o que que seria esse princípio? É o fato de que eu tenho alguns problemas, alguns itens que são responsáveis pelo problema como um todo. 20% das minhas ações vão gerar 80% dos meus resultados. O exemplo aqui é, por exemplo, estadia no pronto-socorro. Meu paciente está passando 10 horas no pronto-socorro. Dessas 10 horas, 15 minutos aguardando o médico. Se eu for e apertar esse parafuso, ou seja, eu quero que o meu médico, ao invés de 15 minutos, veja o paciente mais rápido, eu vou conseguir esse dado? Vou. Meu médico, ao invés de 15, vai ver meu paciente em 5 minutos. Mas eu vou mudar o meu desfecho tempo de espera no pronto-socorro? Não. Eu, na verdade, tenho que atuar no que realmente está causando o meu problema. E eu preciso ter clareza disso, né, Thalita? Então, os 3 aprendizados que a gente queria trazer para vocês hoje, além de tudo isso que a gente tem falado aqui na live, é isso. O primeiro é: liderança não é simplesmente sobre o cargo, é sobre uma postura, uma autoliderança. Liderança não é sobre embates, não é sobre impor a sua opinião, é sobre gerar coalizões, gerar cooperação. E liderança é tratar o problema certo, com a ferramenta certa e usada do jeito certo. Esses são 3 aprendizados que a gente queria trazer para que vocês crescessem nessa carreira de líder de vocês, não é verdade, Thalita? Aluna exemplar, né, gente, vocês estão entendendo aí. Então, como a gente viu com o João, esse verdadeiro líder, né, ele vai conseguir dar a direção, trazer a inteligência, entregar o resultado, sendo realmente um líder que é visionário, né, que vai transformar o complexo em simples, trazer a clareza, gerar foco e, com isso, resultados consistentes e sustentáveis. E agora, então, a gente vai explicar para vocês justamente a oportunidade que a gente veio, de mostrar como que funciona esse nosso treinamento que o João fez parte, né. Com a nossa metodologia, a jornada ela passa, a grosso modo por essas fases, né. Então você ganha a capacidade de fazer um diagnóstico situacional real e não superficial. Aperfeiçoa a sua autoliderança, né, com resiliência,
com tranquilidade, sem burnoutar, né. Além disso, justamente, a gente consegue trabalhar com vocês a solução de problemas com métodos, com ferramentas adequadas, não para te engessar, mas justamente para trazer a sua autenticidade, a flexibilidade que é necessária para a sua realidade, porque um grande erro, né, quando, às vezes a gente faz um treinamento, que aquilo que às vezes esses treinamentos eles pecam, é achar, ó, igual o João falou, vai usar o Lean? Aí vai usar desse jeito, e às vezes, não é o Lean que é a melhor ferramenta para sua realidade, ou até mas tem que dar uma abrasileirada, né. Então, existe essas possibilidades que é justamente isso, a gente quer abrir o campo de possibilidades para vocês. Perfeito. Para isso tudo, precisamos também desenvolver, né, a habilidade de se comunicar, de exercer a influência tanto para baixo quanto para cima, de delegar com assertividade como um bom líder e não delargar, né, além de desenvolver um time, realmente uma equipe de alta performance. Perfeito. E para alcançar essa liderança que vai sair de apagar incêndio, ficar resolvendo cada dia um problema, uma liderança muito mais reativa do que realmente uma liderança programada, é que foi pensado esse curso para a gente entregar mais do que a gente já entregou aqui para vocês. E a nossa ideia é que ao final desse curso você saia com todas essas características que a Thalita falou, alcançando resultados sólidos e reais e que permitam você exercer uma liderança que não te coloque dentro de uma caixinha, mas que permita ter a sua cara, a sua forma de ação para o seu serviço em específico. E é justamente nessa missão da Virtus de disseminar os princípios da medicina hospitalista para reduzir o desperdício nos hospitais, como a gente já faz com os nossos clientes, com os nossos mentorados, é que a gente te convida também para caminhar nessa direção de uma gestão mais consciente. E para isso é uma condição sine qua non o desenvolvimento de líderes que sejam protagonistas. Hoje, então, oficialmente, a gente lança o nosso MBA de liderança hospitalista, conectando as ideias e pessoas, para que você também possa alcançar esses resultados nossos, né? De reduzir custos operacionais do seu hospital, sem demitir ninguém, sem cortar investimento e ainda com uma cereja do bolo, melhorando o resultado assistencial para o seu paciente, né? Até mesmo para você que está começando do zero como líder, ou para você que também já esteja na governança. Então, o nosso MBA ele começa mês que vem, em maio, na primeira semana, uma carga horária de 360 horas, mas muito bem distribuídas. As aulas elas são semanais, serão ao vivo, mas ficarão gravadas e disponibilizadas na plataforma da Hotmart para você poder acessar no seu momento com tranquilidade, disponível então por um ano, né? Isso porque, gente, a gente acredita muito que, a gente entende que já é um peso muito grande, a gente já tem uma carga horária muito grande de assistência, como gestor, como líder, como diretor, então que essa parte formativa de qualificação, para você performar melhor, ela tem que ser um braço de apoio, né, e não um peso e um impeditivo para você seguir na sua transformação. No total, são 11 módulos. Ao final de cada módulo, a gente tem os hot seats, né, que servem para discutir casos reais, para realmente trabalhar ali com vocês as ferramentas que estão sendo ensinadas, para vocês também trazerem, situações, né, que vocês estão enfrentando, para a gente, discutir ali conforme o tema, né, o foco de cada módulo, além dos materiais de apoio. Não só as próprias aulas, né, mas os artigos, os livros, para aquele tema que você fala assim: "Não, aqui eu quero me aprofundar mais", você vai ter a oportunidade de ter acesso a conteúdo que teve uma curadoria, né. Tem certificado MEC? Óbvio que tem, né, mas lembrar que o que a gente quer trazer aqui não é só um certificado, né, é um MBA que quer trazer realmente transformação para você, para o seu hospital, para o seu paciente. Perfeito. Então, assim, esse MBA que já vai vir para resolver várias dessas dores, né? Esses 11 módulos foram pensados para resolver dores da assistência, dores da ponta, dores que você está trabalhando, e não só no campo da teoria, no campo ali que a gente às vezes não consegue nem alcançar. Mas além do MBA formal, para vocês que estão aqui com a gente, assistindo a live, a gente vai ter uma oferta especial. São alguns bônus, algumas coisas a mais que a gente vai entregar. O primeiro é o plantão de dúvidas mensal. Se você que está assistindo essa live
fizer o nosso MBA, você vai ter direito a esse plantão de dúvidas, que o que que é? As dúvidas que surgirem durante o curso, aquela coisa a mais, se eu fui lá discutir no hot seat, mesmo assim eu fiquei com uma dúvida, eu vou ter um plantão de dúvidas. Isso é importante, não só para você que pensa: "Ah, mas eu nem tenho tanta dúvida assim, né, eu acho que normalmente eu fico bem Uhum. esclarecido". Vai no plantão de dúvidas, porque a dúvida do colega pode ser a dúvida sua, e muitas vezes você nem sabia que tinha essa dúvida, não é verdade? E antecipar, às vezes é um problema que ainda não aconteceu com você, mas vai acontecer, então você ouve, pesca aquela informação e aproveita, né. Perfeito. O outro benefício para você que está assistindo a live e vai fazer o nosso MBA é o app da liderança hospitalista. Esse aplicativo, ele vai entregar para você um diagnóstico situacional dizendo que momento que você está aí dessa jornada da liderança e vai te ajudar nessa trilha em todos os módulos e como está o seu crescimento no curso, no MBA que você está fazendo. Além disso, a comunidade V5. Quando a gente fala de comunidade, lembra de cooperação, lembra dos diferentes mecanismos do hospital se unindo, isso é fundamental. Você precisa estar junto de pessoas que querem o mesmo objetivo que o seu, né? Entregar atenção de qualidade para o paciente, entregar resultados para o seu hospital e também prosperar na sua carreira. Então, você estando nesse grupo, você vai estar com um network qualificado e não simplesmente um network qualquer, e vai poder crescer junto com seus iguais. Tem uma última coisa que, assim, de tão impactante, eu prefiro que a Thalita fale, porque, assim, o trem é muito bom. Ó, um negócio nunca praticado em mercado, o nosso compromisso é simples, então, a gente quer te entregar, a gente quer entregar transformação. Se então você se comprometer com esse processo, com essa jornada, se após 90 dias de você participando ativamente, você achar que não, ó, isso não é para mim, não era o que eu esperava, não te trazer um impacto real, você vai ter uma reunião com alguém do nosso time Virtus para tentar entender o que está acontecendo, recalcular a rota e te dar mais 90 dias de acesso. Ou seja, você vai ter quase que 6 meses de acesso. Se depois de 6 meses você falar assim: "É, gente, obrigada por tudo, realmente o que vocês prometeram aí não tá acontecendo", a gente te devolve 100% do valor investido. Isso porque a gente sabe, a gente pelo que a gente já entregou aos nossos clientes, para dentro do time Virtus, para os nossos mentorados, a gente sabe que gera impacto mesmo, assim, e é o que a gente quer, né. A gente acredita muito que a saúde do Brasil tem muito, o que ser conquistada realmente, e só vai ser conquistado por nós mesmos, né, que fazemos acontecer no dia a dia. Lembrar que essa oferta, né, ela está válida por 7 dias e depois disso nós fecharemos a turma. Só que não acaba por aí. Aqueles que comprarem, fecharem, fizerem sua matrícula nas próximas 24 horas, nós dobraremos seu acesso à plataforma Hotmart para 2 anos, com direito a todos esses outros bônus do plantão de dúvidas, do aplicativo, da comunidade, e ainda te daremos 3 sessões de mentoria individual com o time Virtus. Dá o que falar, né? Nossa, demais. A gente está entregando ouro aqui, hein? E ainda, para os 10 primeiros, a gente vai te presentear com o ingresso para o Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalista. Inclusive, no último ano aconteceu aqui em BH. A gente ajudou, né, na organização. Inclusive, trouxemos grandes nomes da Mayo Clinic aqui. E é um congresso que tem dado o que falar pela qualidade realmente, não só das aulas, mas do network da conexão que você faz com todo o ecossistema hospitalar brasileiro. E depois disso tudo, né, que a gente está entregando para vocês, a dúvida fica realmente qual que é o investimento para fazer, para ter acesso a tanta mudança, a tanto Assusta, né? diferencial. Exatamente, Falar que é MBA com todos esses bônus. perfeito. E vocês já sabem, né, você deve ter pesquisado em mercado, né, que um curso médio de MBA vai estar ali próximo dos 20 a 30 mil reais. Isso é o preço tradicional praticado pelo mercado. Mas aqui vai ser diferente, na verdade, Thalita? Com certeza, né. Então nessa nossa missão, e sabendo que a gente, de uma forma muito artesanal, com o que a gente já faz, agora que nós vamos trazer escala para essa solução, a gente também entendeu que o preço ele pode ser diferenciado. E é um preço que é o que vocês costumam ver, gente, em cursos livres que não te entregam um certificado MEC, não te entregam o resultado que a gente traz, que é o valor de R$ 8.000 ou inclusive um pagamento facilitado, né, no cartão de 12 vezes de 827. Quase uma mensalidade para MBA de um ano que você está fazendo, na Nossa verdade? senhora, fala como se for comparar com mensalidade de faculdade, então
Com certeza, com certeza. E aí esse valor é um valor que a gente está entregando para vocês, que são a primeira turma que a gente está formando, o lançamento do nosso curso, né, que a gente está fazendo com todo carinho, justamente o que a Thalita falou, transportando o resultado que a gente já viu acontecer para uma estrutura mais factível de ser entregue a você, dentro da sua casa, no conforto de um curso de MBA. E nesse caminho, gente, a pergunta agora, não é mais saber o que fazer. Isso a gente sabe. Agora o desafio é saber como fazer. E isso a Virtus sabe e quer te levar para esse caminho também, né? De democratizar a saúde brasileira, trazendo mais eficiência para o seu serviço, mais saúde para o seu paciente, com uma medicina hospitalista qualificada, tá? Perfeito. Hoje você está numa bifurcação. Você tem a opção de manter a sua vida, manter o status que você está fazendo, manter o seu nível de liderança, ou aproveitar essa oportunidade para que você tenha uma liderança mais assertiva, com mais autoridade, tendo clareza nos seus indicadores, entregando resultados melhores para a sua equipe e para o seu hospital. Porque no final, o mercado ele não vai promover quem trabalha mais, quem faz mais horas, quem computa mais horas. O mercado ele está interessado em quem gera mais resultados. E é exatamente isso que a gente está construindo com o nosso curso e com esse MBA que a gente está propondo para vocês hoje. Exatamente. Vocês não vão estar sozinhos, estarão caminhando aí junto com a gente do time Virtus e vamos nessa missão mesmo, assim. Então aqui, estão os nossos contatos, né, desde o LinkedIn, o Instagram, o nosso e-mail do nosso MBA, se quiserem entrar em contato, tiverem alguma dúvida. E para quem já está disposto aí a fazer parte dessa história, de entregar esse resultado de forma imediata aí para o seu time, para o seu hospital, tá aí no QR Code. O time de apoio que está aí no chat deve estar mandando um link também aí de onde acessar para ter mais informações, como comprar, essas coisas todas. E tivemos aqui alguns comentários que a gente gostaria agora de explorar, essa é a hora. Se tiverem perguntas, podem mandar, que ainda dá tempo, ainda a gente pode trabalhar aqui. Uma dos comentários, João, é da Renata, que falou assim que o NPS ele pode depender da epidemiologia do local, né? E aí, é claro, né? O NPS realmente, assim, em cenários de hospitais, às vezes, mais simples, e da expectativa do paciente, né? Um paciente, por exemplo, o hospital que o João trabalha, os pacientes, eles são mais humildes, né? Uhum. E quando eles têm esse contato com tudo que a equipe do João entrega, né? De cuidado, de segurança para casa, toda essa entrega para esse paciente que estava ali com uma expectativa de é um hospital, né, filantrópico, que ele vive literalmente isso, o NPS vai lá em cima. E às vezes pelo contrário, né, outra realidade, um hospital privado que o paciente tem a expectativa do hospital ser quase que uma rede hoteleira, por mais que às vezes você entregue o melhor cuidado, a comida não foi a melhor, a rouparia não foi fios aí de ouro, e aí o NPS ele é diferente, ainda que às vezes a entrega assistencial seja a mesma, né? Então é isso, a saúde, a gente não tem que trabalhar a saúde como simples, ela é complexa. E para coisas complexas, a gente tem que ter esse nível de maturidade para saber lidar com elas. Perfeito. E aí o NPS ele é uma ferramenta que avalia a experiência do paciente, mas a experiência do paciente não se encerra no NPS, não é verdade? Então a gente ter outras ferramentas para avaliar e para trazer mais granularidade ao dado é fundamental. E epidemiologia é perfeito sua colocação, né? Um hospital que trata doentes agudos com pneumonia e C descompensada, infarto, DPOC, é muito diferente de um hospital que é focado em procedimentos cirúrgicos de estética, procedimentos de baixa complexidade, onde realmente a experiência que o paciente quer viver é muito diferente entre um e outro. E eu preciso ter essa clareza. Novamente, a clareza é algo fundamental para a liderança, né? Uhum. Outro comentário que teve da Claude Lima sobre a importância, né, de pessoas conectadas, que isso é essencial, né? E realmente, né, a conexão, né?
e é a conexão verdadeira, né, não é aquela superficial que você confia desconfiando. É aquela conexão realmente que você tem a segurança de compartilhar suas dores, suas dúvidas, seus medos, de ver que aquele objetivo mútuo tá ali para ser construído também como um time, como eu falei. Então, conexão, isso é tudo. Botaram aqui no final a gestão de um líder de hospital menor é muito diferente de um hospital grande? É assim, a gente tem várias diferenças nos hospitais aqui em Belo Horizonte, né. O hospital onde eu trabalho e lidero é diferente do hospital que a Thalita atua, né, tanto na questão de epidemiologia como também de tamanho, né. E por mais que hajam diferenças, algumas metodologias são as mesmas, não é verdade? Ferramentas bem utilizadas estão semelhantes às mesmas coisas. Mas uma coisa que é completamente diferente no hospital grande é a conexão com as equipes, não é É, verdade? Aquele hospital que às vezes é muito grande e dentro da nossa equipe a gente tem dentro dos nossos professores do curso de MBA, né, a gente tem líderes nos maiores hospitais aqui de Minas Gerais, né? E muitas vezes a colaboração e o instinto de você juntar as pessoas é completamente diferente, é. né? Então, assim, realmente, igual o João falou, né, tem algumas coisas que são comuns, né, de quem lidera um hospital grande, de quem lidera um hospital menor, assim como realidades que a gente tem, né, privado, SUS, filantrópico, mas também, ainda que as ferramentas sejam parecidas, a solução, ela tem que ser individualizada, Perfeito. né, que é isso que a gente trabalha muito, assim. O diagnóstico situacional às vezes não é o mesmo nos 2 hospitais, não é Isso verdade? mesmo, né. E a capacidade mesmo, né, então, uma coisa, lá no horizonte a gente resolver algum problema de dias verdes e vermelhos que vai requerer, um reajuste de agenda da ressonância, outra coisa, que pode ser um limitador, outra coisa é num hospital que nem ressonância tem, Perfeito. né. Então não vai ser isso: "Ah não, a gente vai ter que avaliar, vamos fazer a parceria com qual hospital que tem ressonância? Será que a gente aceita ou não pacientes com esse nível de complexidade?". Então, é é a estrutura ali do como saber liderar é a mesma, mas como você vai usar essa base para construir efetivamente essa liderança, ela vai ser particularizada para o seu cenário. Hum. A Gisele trouxe aqui uma pergunta sobre hotelaria, né? Dentro da hotelaria, o que se pode fazer para melhorar o processo de atendimento ao cliente? Aí a pergunta se baseia muito no NPS. Primeiro é ter a clareza, né? No seu diagnóstico situacional, o que prejudica a experiência do paciente é realmente a hotelaria, e aí parte desse pressuposto. Se realmente é a hotelaria, é entender dentro da hotelaria o que não está sendo entregue de valor, né? O problema da hotelaria, muitas vezes a gente pensa que é isso, né? Ter o lençol mil fios, investimento, né? No sentido de o hospital injetar dinheiro na troca de material, troca de lençóis, troca de cobertores, troca de travesseiros. Nem sempre essa vai ser a solução adequada. O que tem que ser feito normalmente para a hotelaria ser um ponto forte no seu hospital é realmente pensar no perfil de paciente, se aí vai a epidemiologia, né? Quem é o paciente que vai, qual a expectativa dele ao entrar no hospital, que vai muito disso que a Thalita falou, né? É um paciente de um ticket alto e a expectativa dele é uma experiência muito alta ou não é? E muito do que acontece durante a trajetória dele para você minimizar os erros. Então, as engrenagens têm que rodar muito certinho. Essa dor de hotelaria foi uma dor muito vivida um tempo por nós, sabe. E é uma questão que ela se reflete no NPS, né, que é uma análise inclusive mais retrospectiva, mas no dia a dia quem tá ali na ponta é que fica falando assim: "Cadê o lençol que não chegou? Ó, precisa atrasa o banho, isso traz insatisfação. Ah, a dieta que não tá legal". E a gente já com tantas pressões inerentes à assistência, receber esse tipo de problema, isso meio que cria um pouco de ranço, né. Então também como resolver isso, a gente teve, né, com essa questão, a gente não só delegou, né, tipo assim: "Diretoria, tá vendo o NPS tá ruim, a reclamação, tá muito frequente, a gente tá sentindo isso na ponta, é uma realidade", mas como o João falou, isso é um problema nosso. Todos. Então nós da assistência também criamos, formas, rotinas para facilitar. O que que nós, como assistência, a gente pode facilitar para antecipar a hotelaria de se programar? As entregas, quais os horários a negociar com a hotelaria para não atrasar o banho?
A questão da alimentação. Então, tudo isso, por mais quando a gente fala de hotelaria, né, uma gestão à parte, né, muitas vezes pode ser algo até terceirizado do hospital, mas que tá ali, impacta quem tá na ponta, né, Perfeito. médico, enfermeiro, técnico, impacta todo mundo. Então, é um problema nosso e tem como a gente justamente dar, a mão, dar o auxílio para o responsável da hotelaria chegar com uma solução, né. Perfeito. E foi, né. Ah, é, ó, já Deixa eu ver aqui. gostei muito da participação aí da galera aqui na nossa live. Alguma outra chance? Ó, alguma última chance de as últimas perguntas. Parece que nossa foto tá atrapalhando o QR Code, vou diminuir um pouco. Ó, muito feliz, gente de Fortaleza, gente de Montes Claros, famosa Moc. Ó, Bom Moxie. demais, Moc City. Marinela, que é do time de Virtus, é de lá. Minha mãe e meus pais são do norte de Minas. Estamos com um projeto lá em Teófilo Otoni também. Então, obrigada pela presença, gente. Qualquer coisa, procura a gente nas redes sociais, manda um e-mail e até mês que vem. A gente vai estar ali no grupo, né? O que precisarem, a gente está à disposição e a gente conta com a presença de vocês. Lembra que o que a gente está oferecendo, né? Um MBA desse é uma oportunidade única. Então é importante vocês participarem. Esse preço é um preço especial de lançamento. Pode ser que essa oportunidade não passe novamente, na É. verdade, Thalita? O de pré-lançamento eu já tenho certeza que muita gente se arrependeu de não ter fechado. Perfeito. Então, o de lançamento também tá imperdível. Não podemos garantir a mesma oferta e nem vamos dar, né, a mesma oferta para as próximas turmas, tá Muito bom? obrigado pela participação de vocês, gente. Boa noite, bom restinho de Bom semana. resto de semana.